Olá, só um momento. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à live das sextas-feiras, 21 horas, no canal da Karen Rodrigues, do Wagner Dorim, TV Galáctica. Agradeço muitíssimo a oportunidade que me dão e agradeço a presença de todos vocês aí para este trabalho. Enfim, vamos dar continuidade hoje com temas Chakras 2 ao tema da semana passada, né, porque é um tema vasto, profundo, amplo, que, obviamente, não vai se esgotar tão cedo. Como eu falei, posso passar meses aqui e a gente não vai jamais ter a pretensão de esgotar o assunto, mas temos aqui a oportunidade de, pelo menos, algumas noções importantes a respeito do conhecimento dos chakras, da energia Kundalini, que eu ainda vou tratar, as suas questões ocultas, iniciáticas, fisiológicas, energéticas, teóricas e práticas, principalmente práticas, né? E que, como já foi citado na live passada, requer atenção, requer conhecimento, requer estudo, requer um critério, uma disciplina e todo um cuidado no sentido de ativar a Kundalini, ativar e desenvolver os chakras no seu devido tempo, da forma correta, com uma orientação correta, a partir de um conhecedor que seja sábio o suficiente, né, para direcionar da melhor forma possível esse processo, que não deve, na sua prática, ser feito exclusivamente sozinho, né? No sentido de trabalhar energeticamente com os chakras e especialmente com a energia Kundalini. Obviamente que existem exercícios, existem práticas que são simples, tranquilas, inocentes, que apenas melhoram o funcionamento, a função, a rotação dos chakras, enfim, mas a sua ativação real, o seu real desenvolvimento requer justamente um processo mais apurado, inclusive em termos de assimilação de conhecimento e prática a um nível iniciático. Tá? É claro, como também já foi citado aqui na live passada, que esse desenvolvimento dos chakras está, obviamente, ligado, primeiramente, com um plano de execução divina cósmica. Tá? Esse plano de execução cósmica obedece a um processo de desenvolvimento, a um padrão específico, e nesse padrão específico ocorre espontaneamente de acordo com o desenvolvimento das raças, com o desenvolvimento do processo evolutivo do ser humano ao nível consciencial, tá? Um trabalho natural na abertura dos chakras, porque isso está intrinsecamente ligado a questões éticas, a questões comportamentais, a questão consciencial de como o indivíduo e a coletividade se comportam ou agem perante suas próprias vidas, perante a natureza, perante o cosmos e principalmente perante ao seu irmão, ao seu próximo, né? A priorizando, obviamente, outros valores ou, na verdade, os verdadeiros, os reais valores que devem ser priorizados num processo mínimo de convivência e num processo, obviamente, evolutivo, tá? Onde o primeiro resultado é um dinamismo da saúde física, emocional e mental. Então, isso requer tempo, isso requer cuidado. Isso, na verdade, à exceção, obviamente, daqueles que insistem no seu processo de desenvolvimento em manter um padrão vibracional baixo, involutivo,
em relação às suas próprias escolhas, a tendência natural do ser humano é justamente acompanhar esse desenvolvimento a nível coletivo. Existem aqueles, obviamente, que despertam, se interessam, se dedicam muito mais à frente, muito mais adiantados, muito mais cedo, atingindo uma consciência a nível universal, transcendental, que se reflete no plano físico, tá? De forma mais adiantada que a maioria. Isso, obviamente, é uma escolha, porque, primeiramente, ninguém pode definir o momento espiritual real de cada um. Nós viemos aqui com várias funções a executar e, principalmente, experimentar. Essa questão de resgate ou tomar lá da cá nível kármico não é bem assim que funciona. Estamos experimentando várias facetas do processo evolutivo e nesse processo existem, obviamente, aqueles que têm um nível consciencial, desenvolvimento espiritual, um processo interno mais trabalhado, mais experimentado, com mais quilometragem a nível espiritual e naturalmente se interessam à frente de outros por esse tipo de desenvolvimento. Tá? Justamente por não poder precisar o momento espiritual que cada um tem, e obviamente não devemos nos preocupar com isso, isso nos leva a um dos requisitos que os grandes avatares, principalmente o Mestre Jesus, nos traz na figura do Cristo com respeito ao não julgamento. E o não julgamento está associado a um processo profundo de meditação, que deve se tornar um hábito, porque a meditação é uma alavanca primordial para esse processo de conhecimento interior, autoconhecimento e desenvolvimento das suas potencialidades em termos conscienciais. Então, a meditação, ela leva naturalmente a um estado de observação de si próprio, observação principalmente de situações de uma forma externa. Você sai de si e observa de longe, só um momento, e observa de longe a verdadeira natureza daquela situação. E quando observamos a verdadeira natureza da situação e de tudo que está envolvido naquela situação, não existe julgamento, porque nesse momento não existe o ego, não existe o eu inferior. E essa condição está totalmente associada ao desenvolvimento e despertar dos chakras. Nas pessoas, de uma forma geral, que ainda não despertaram, que não têm consciencialmente o seu processo de ativação espiritual, consciencial, em níveis mais sutis, em frequências mais aceleradas, mais elevadas, os chakras eles são vistos mais desenvolvidos e ativados, embora o desenvolvimento pleno não ocorra, os chakras inferiores. Né? Nessas pessoas, os chakras inferiores, principalmente os 3 inferiores, a partir de baixo para cima, o chakra raiz, localizado no períneo, lembrando que os chakras estão no duplo etérico, não estão exatamente na localização física. Essa localização física é apenas um ponto referencial. O chakra umbilical, o chakra esplênico, perdão, e o chakra umbilical, tá? São esses que estão mais energeticamente pronunciados na grande maioria das pessoas. As pessoas que já têm um despertar, um processo cósmico, um nível consciencial mais acelerado, mais avançado, os chakras superiores começam
a chamar mais atenção, porque esses níveis conscienciais mais elevados são resultado, obviamente, da ativação do desenvolvimento, ou melhor, da energização, melhor dizendo, dos chakras superiores, que lidam justamente com vibrações nessa frequência mais sutil, altruísta, de compartilhar, da compaixão, da determinação, da coragem, do desenvolvimento cósmico, no sentido mais amplo de consciência, né? Embora no desperto a tendência natural dos chakras estarem funcionando, ativados em sua plenitude geral, total, né? Então, lembrando aqui um processo muito interessante, que tem a ver justamente com o desenvolvimento dos chakras, tá? Em que existem várias simbologias nesse processo. Essas simbologias estão ligadas, só um momento, por favor, estão ligadas, né, a características interiores do ser humano, do verdadeiro ser humano, do verdadeiro Adam Kadmon, e não no indivíduo ainda não desperto, tá? São, obviamente, simbolismos intrínsecos. Então, por exemplo, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas do Oriente, as 7 igrejas da Ásia, que no estudo religioso e no estudo ocultista nós temos como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma delas, na verdade, tem atributos específicos e que são, de uma forma simbólica e de uma forma prática, ligadas ao desenvolvimento dos chakras. Nós falamos de 7 chakras principais, mas existem muitos outros chakras, não só a nível etérico, como em outros níveis superiores. Mas, para chegar a níveis mais avançados, a partir, por exemplo, do 8º chakra e etc., é preciso que conheçamos o mínimo possível e trabalhemos essa ativação, se for o caso, dos 7 chakras, né? Inclusive chegando à plenitude como os grandes avatares e os verdadeiros despertos da ativação, desenvolvimento e eclosão do 8º chakra. Então, o simbolismo e a prática dessas questões e virtudes intrínsecas ao ser humano são também representadas nessas 7 igrejas, onde cada uma, conforme eu estava dizendo, tem um atributo próprio. E esses atributos estão ligados em cada uma dessas igrejas a cada um dos 7 chakras, né? Então, temos uma associação aí muito interessante, porque dentro do trabalho místico, espiritualista, ocultista, de conhecimento, principalmente na ciência das idades, a questão relativa do desenvolvimento dos chakras, onde ativar os chakras na verdade, no processo iniciático, no processo de despertar, perfazer a senda dos 22 arcanos maiores do tarô, em que esses 22 arcanos estão representados, na verdade, são um simbolismo derivado da vibração primordial, abstrata e cósmica das 22 letras do alfabeto hebraico, na sua forma de alfabeto sagrado, distribuídas entre os 22 caminhos da árvore da Kabbalah. Percorrendo justamente esses caminhos, que é a senda dos 22 arcanos maiores, percorremos depois o caminho das 10 Sefirot, ativando a Sefirá oculta da At, simbolizando justamente os 32 caminhos da árvore contidos no livro de Hatziel, contidos na Sefirá Chokhmah,
da árvore da Cabala, que vai ser futuramente um outro assunto que podemos tratar aqui. Então, tudo está distribuído como peças de um quebra-cabeças, onde encaixamos conhecimentos na senda do despertar, na senda iniciática, e nessa representação oculta que, obviamente, para o desperto, começa a se descortinar em etapa após etapa nessa questão do desenvolvimento consciencial. Então, aliado às 7 igrejas, temos, obviamente, no avanço desse despertar e como uma consequência da ativação dos chakras, primeiramente, o domínio do corpo. Esse domínio do corpo é um processo que leva à autocura, ao desenvolvimento da autocura. Atentem para as palavras, eu não estou falando e evito ao máximo usar o termo controle. Porque, em verdade, ninguém tem controle sobre absolutamente nada. É ilusão pensar que se controla uma situação ou se controla alguém, muito menos. Isso não existe. O que existe é um domínio, porque o controle ele exige que você invista energia para mantê-lo, o que é uma tensão. E a sua preocupação em manter o controle de algo, de uma situação ou sobre alguém, vai, obviamente, drenar o seu processo consciencial, a sua energia, que deve estar focado, obviamente, para outras coisas. Então, o que existe é, a partir de um desenvolvimento consciencial interior, uma conquista paulatina do domínio da situação que não provoca tensão, é algo natural no processo de desenvolvimento espiritual, que obviamente não precisa e não provoca nem medo, nem a necessidade de manter algo, porque aquilo já está sob o seu amplo domínio e responde a si de uma forma natural. Então, o domínio do corpo é conhecer o seu corpo. Domínio é conhecimento e autoconhecimento e aplicação desse conhecimento para se chegar ao domínio. O controle é exercido pelo ignorante da lei. O domínio está intrinsecamente ligado ao entendimento e à vivência da lei, a lei cósmica, a lei universal. Então, o domínio do corpo, a autocura, conhecer como seu corpo funciona, interagir com as suas células, perceber exatamente em si e até mesmo no outro onde está aquela falta de energia e onde a energia precisa e para onde a energia precisa ser canalizada, está diretamente ligada com a ativação dos chakras. Assim como podemos, em virtude disso, também o domínio das emoções. É aquela velha história que eu sempre falo aqui. Você que escolhe se é senhor ou escravo do dinheiro, se é senhor ou escravo da situação, se é senhor ou escravo das suas emoções, as emoções mais baixas, mais densas, possessivas, passionais. Se você é o senhor ou escravo do seu ego, de si mesmo. E esse é um processo paulatino de desenvolvimento. E, obviamente, dentro desse processo, o domínio da mente. Entender a transição, compreender a transição do mental concreto para o mental abstrato. E tudo isso, corpo, emoção e mente, num conjunto único. Que o trabalho com chakras vai levar. E, obviamente, dentro desse comportamento, desse despertar, os chakras vão ser, por sua vez, também mais ativados. É um círculo vicioso. Tá? Isso vai levar domínio do corpo, domínio das emoções e domínio da mente às suas práticas. A execução no plano físico através de ações, através de atitudes, tá? De processos, ações desinteressadas,
desapego. Isso, obviamente, te traz a sabedoria iniciática, onde a informação de fora para dentro é transformada em conhecimento e a sua prática e vivência, de forma paulatina, se transforma em sabedoria de dentro para fora. Ou seja, você começa, a partir daí, a compreender, a sentir, a vivenciar algo bem mais próximo e substancial do que realmente vem a ser o amor universal. Embora encarnado aqui, nós temos nesse processo uma pálida noção. As pessoas só falam aí de amor, mas não têm a menor ideia do que seja. E esse processo está ligado, obviamente, nesse desenvolvimento consciencial, à questão que todos os avatares colocam e que o Cristo, de uma forma magistral, nos ensinou. Né? Trazer o céu à terra. Porque se fala muito abstrair do plano físico, o plano físico serve para nada, o plano físico só nos embota. Nós é que nos embotamos. O desenvolvimento mais rápido, mais eficaz e maior se dá no plano físico. E o plano físico, ele, obviamente, é uma dimensão como as outras no universo. Se o plano físico não prestasse, ele não existiria, Deus não teria criado isso. Ou seja, o plano físico é tão divino como todos os outros. E trazer o céu à terra, todo esse processo cósmico vivenciando aqui, não só é o objetivo do processo evolutivo, como o destino da humanidade, desde que haja essa abertura consciencial. Óbvio que, embora o planeta tenha o seu tempo e a humanidade, no sentido evolutivo de suas raças, tenha o seu tempo, entre aspas, a evolução ela sempre continua, porque conforme terminamos a live passada, se você não consegue atingir o momentum vibracional mínimo, a frequência mínima para transcender a era, para transcender o processo evolutivo para a próxima raça, para um aspecto de desenvolvimento planetário, como estamos agora nessa transição de eras, você vai continuar, como muitos outros já estão sendo levados, para outros lugares, obedecendo ao sono letárgico, que naturalmente acontece, às vezes até longo, que chamamos de pralaya, né, num termo mais oculto, de derivação tibetana, o grande sono cósmico, para, no seu momento oportuno, numa nova onda de vida, retomar o seu processo de evolução, não mais aqui, mas em outro lugar. Um exemplo disso, uma pessoa, um cientista, etc., de extrema capacidade intelectual, que entre nessa onda, né, porque a questão da separação do joio do trigo não tem a ver somente com a questão intelectual, não basta ser formado, não basta ter um nível intelectual elevado, né, para ser, entre aspas, salvo. É todo um conjunto de coisas onde a parcela intelectual é apenas uma. Né? Não, porque tem muita gente que acha, né, que é preciso ter formação. Não, é preciso ter conhecimento, e não é o conhecimento que é oferecido para a grande maioria, é o conhecimento cósmico, conhecimento do ser humano, conhecimento do desenvolvimento interior. E muitas outras coisas, porque quando, obviamente, isso começa a acontecer, você começa a entender, compreender e interagir com a natureza. Foi falado aqui rapidamente no desenvolvimento do chakra laríngeo, estamos na quinta raça, no desenvolvimento justamente do chakra laríngeo, do poder da palavra. Quando a Kundalini passa ali e ele eclode, você tem o poder do som,
o verdadeiro conhecimento do uso do som, do uso da palavra, do uso do mantra que responde a você, e os animais respondem a você, os minerais respondem a você, os vegetais respondem a você, os seres da natureza não físicos, inclusive dos reinos elementares, respondem a você. Mas para chegar nesse nível é preciso que você já tenha uma índole natural e chegue, através até do desenvolvimento consciencial, a uma índole natural de altruísmo, de desapego, de profundo amor cósmico por tudo e interação com a natureza. Então, dentro desses aspectos, quem está fora disso, ou está nesse processo vibracional mais baixo, egóico, egoístico, etc. e tal, diminui cada vez mais a possibilidade de despertar, de acelerar a sua vibração, a sua frequência, e, obviamente, transcender e continuar encarnando por aqui. Então, como eu estava dizendo, um indivíduo de uma formação elevada intelectual vai ser o cara que, em outro lugar, vai redescobrir o fogo, vai redescobrir a roda, etc. Vai continuar seu processo evolutivo, né, como estava aqui. Né? Talvez nem tanto, mas perto disso. Então, a inércia natural do ser humano, porque o ser humano ele tem uma tendência natural daquele não desperto, a inércia, a preguiça e a reação. Tá? E o processo de desenvolvimento inclui, e a ativação dos chakras inclui a passagem da reação para a proação. Nós temos uma tendência de reagir a tudo. Quando você reage, você nivela a frequência vibracional, cria uma demanda, uma reação em cadeia, e você não sai daquilo. E a proação está sempre ligada a uma consciência superior, resolve a situação, te coloca num nível mais elevado de frequência, porque está ligado com o divino. Você se propõe a se ligar com o divino dentro de si e com o todo, com Deus. Então, o processo proativo tem sempre uma conexão divina a qual você se abre consciencialmente. Enquanto a reação é de puro orgulho, pura passionalidade, é um exemplo de emoção numa vibração mais densa, puramente egóica, que não leva a lugar algum. Mas isso se aprende a duras penas, não é de uma hora para outra. Esse processo é lento, por isso que a maioria, obviamente, ignora isso, porque dá trabalho. E o ser humano, com chakras ainda não desenvolvidos e não desperto, ele tende justamente a delegar a outros aquilo que lhe cabe. Até mesmo em questões positivas de desenvolvimento interior, até mesmo fartura e abundância material. Pelo simples fato de tender e deixar que a inércia tome conta, ou o seu ego, num nível extremamente denso, tome conta, e, repetindo, delegue a outros o que lhe cabe. Estou vendo a hora aqui, já está quase terminando. Então, nesse desenvolvimento, né, vamos ter que continuar esse assunto. Nesse desenvolvimento, por exemplo, os chakras de baixo para cima, na sua ordem, né? É o chakra Muladhara, que é o raiz, ligado às gônadas, cor vermelha predominante, vermelho arterial, na região do períneo, correspondência física. Um parênteses, já me perguntaram, com respeito à live anterior, em que alguns videntes enxergam a rotação do chakra da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, sentido anti-horário em vez de sentido horário, que é o certo, que é o correto. Se isso acontece, alguma coisa está errada. Né? Não existe chakra nas costas. O que existe é um nódulo de projeção que se encontra nas costas devido à conexão com centros nervosos que cada chakra tem, ligado justamente à ação de cada glândula, conectados ao canal Sushumna, que é um grande nadi
etérico, junto com Ida e Pingala, que já citamos aqui, no centro da coluna espinhal. E isso provoca uma projeção para as costas, né? Das costas para fora, pequeno nódulo de projeção. Não é o chakra nas costas. E é uma coisa pequena. Muitos dizem ver alguma coisa grande. Então, existe de tudo, inclusive gente que precisa calibrar a sua evidência. Né? Não estou aqui desmerecendo isso. Estou aqui colocando o que naturalmente ocorre na anatomia oculta do ser humano. Tá? Então, por exemplo, uma inversão de rotação pode ser até propositadamente provocado por um mago negro, por alguém que tenha o conhecimento suficiente, mas o utilize de uma forma puramente egóica e centralizadora. Isso existe? Existe. Existe a ação, por exemplo, dos nirmanakayas negros, que é um assunto que a gente nem deve tocar aqui porque é pesado, né? Mas não podemos ignorar essa existência. Mas não é por isso que eu vou ficar pautando, porque palavra tem poder, pensamento também, e isso atrai vibrações. E não é essa vibração que queremos atrair para as nossas vidas. Mas não podemos ignorar nem subestimar esse processo, que não é combatido. A melhor forma de combater as trevas é agir na luz, agir no seu próprio desenvolvimento, né? E não ser reativo, porque a tendência, lembrando, é a reação que não leva a nada, só vai te levar para o buraco e atrasar o seu desenvolvimento. Então, como eu estava falando, temos o chakra esplênico ligado ao baço, né, cor laranja, o chakra umbilical, ligado às adrenais, às suprarrenais, na cor amarelo-ouro, o chakra cardíaco, lembrando que plexo solar não é chakra, plexo não é chakra, temos N plexos no corpo, plexo solar é o maior, não é chakra. Tá? O chakra cardíaco vibrando numa cor verde, bonita, intensa, ligada à glândula timo, o chakra laríngeo na cor azul cobalto, a tireoide, o chakra frontal, aqui na frente, como todos os outros, azul índigo ou azul anil, né, ligado à pituitária ou hipófise, e ligado à pineal, o chakra coronário, o chakra das 1000 pétalas. Lembrando que as pétalas ou setores ou seções dos chakras, elas não giram. A energia prânica, o fluxo prânico de energia é que adota uma rotação horária quando penetra no chakra, percorrendo as pétalas nesse sentido horário em espiral como um vórtice. E pela ação dos tátuas, eles, obviamente, de acordo com o diferencial evolutivo que as pessoas necessitam passar pelas suas experimentações, cada chakra vai ter uma natureza diferente, uma cor diferente, número de pétalas ou setores diferentes, etc. Lembrando que a energia entra por todos, só no chakra coronário, que quando eclode a, entre aspas, coroa de espinhos esotérica, ela começa a subir e forma a auréola do verdadeiro desperto, na eclosão do chakra coronário pela ação da Kundalini, né? É o único chakra que é de mão dupla. A energia entra, a energia cósmica vem e a nossa energia flui constantemente, ininterruptamente. Tá? O que, por exemplo, nos apóstolos, a descida do Espírito Santo do Pentecostes se dá justamente pela eclosão do coronário, onde eles recebem aquele influxo e passam a ser pessoas diferentes do que eles eram. Né? Então, vamos deixar para uma próxima oportunidade de como eles funcionam, né? Como a energia prânica ela entra e como cada partícula de prana contém 7 glóbulos de vitalidade que são distribuídos pelos chakras ao nosso organismo. Quando a partícula de prana é quebrada, vamos entrar nesse mistério numa oportunidade futura, continuando este assunto. Tá? Porque a energia prânica, quando entra, ela quebra a sua composição, que são de 7 glóbulos de vitalidade, e isso é um processo de anatomia e fisiologia oculta bastante interessante. É isso que te mantém de pé, vivo.
todo o metabolismo físico, humano, deriva, obviamente, dessa corrente energética. Chegamos ao tempo, né, da nossa live, estamos a terminar. Mais uma vez, muito obrigado a vocês por estarem aqui nos acompanhando. Agradeço a Clarissa, responsável pela logística, que me põe mão no ar. Mais uma vez, agradecendo ao Dorim, a Karen, TV Galáctica e o canal da Karen por esta oportunidade. E agradecendo a vocês que depositam seu precioso tempo neste trabalho. Namastê, Jet Ha. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Muito obrigado a todos.